Efetuei a importação da minha ECD referente ao ano calendário 2024 e até então tinha dado tudo certo, só tinha dado uma advertência que falava a respeito da recuperação da minha ECD anterior. E quando eu fiz a recuperação, me deparei com essa situação aqui, com 19 erros e 19 advertências. E todos eles falam sobre a mesma coisa, que a conta barra centro de custo foi recuperada na ECD anterior, ou seja, consta no registro C155 e não existe no primeiro mês da escrituração atual. Vamos ir um pouco mais a fundo aqui nos nossos erros. Então aqui no nosso erro ele traz que a conta barra centro de custo, aí traz o nosso código analítico, foi recuperada, só que ela não existe no primeiro mês da escrituração atual. Então o que a ECD está querendo nos dizer aqui? Qual que é o erro que a gente se deparou? Basicamente aqui está dizendo que a recuperação da minha ECD trouxe os saldos que eu entreguei para a Receita Federal referente ao ano calendário 2023. Então aqui está dizendo que essa conta em específica aqui, 101010001, ela foi recuperada na escrituração anterior, ou seja, ela consta no que eu enviei para o SPED em 2023, só que ela não existe no primeiro mês da escrituração atual. Então é como se o meu balanço patrimonial, como se o meu balancete tivesse finalizado 2023 com um saldo e iniciado 2024 com outro saldo. E o nosso vídeo aqui ele vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou te ensinar a como você identificar exatamente qual é o erro que está dando na sua ECD. E a segunda parte vai ser te ensinando a corrigir esse erro. Então, entrando na parte de qual foi o erro que você cometeu, e eu digo você cometeu porque em 90% dos casos ou mais, o que ocasiona esses erros de C155 é erro humano de fato, né? Via de regra o que acontece? As pessoas elas fecham a contabilidade, exportam o arquivo para ECD e depois do arquivo exportado, elas fazem correções no ano calendário. Então o que acontece? Vamos supor, você vai lá, você finalizou o seu fechamento contábil referente a 2023. Você foi lá, você exportou o arquivo TXT, você importou na ECD, fez a entrega da ECD para a Receita Federal. Depois disso, você fez uma nova conciliação e percebeu que você precisava fazer mais alguns ajustes na contabilidade. Então, o que você faz? Entra em 2023 e efetua esses ajustes, certo? Só que esses ajustes que você efetuou, ele não foi para a Receita Federal. Ou seja, o seu balanço patrimonial, o seu balancete referente a 2023 está diferente do que você enviou para o SPED. Então, quando você inicia o ano de 2024, obviamente, o seu saldo inicial de 2024 ele vai ser diferente do saldo final de 2023 que você entregou para a Receita Federal. Então, quais são os casos que isso normalmente acontece, né? As pessoas elas fazem reclassificação de contas, ou seja, depois que você exporta o arquivo para ECD, você percebe que você precisa trocar uma conta do curto prazo para o longo prazo, por exemplo, e aí você faz essa troca e aí você faz essa troca e não manda novamente, né, não exporta novamente o TXT, né, o arquivo para ECD, ou você faz uma conciliação e percebe que tem uma nota fiscal que ainda não foi lançada, não foi provisionada. Então o que você faz? Você faz a provisão dessa nota fiscal em 2023, só que essa informação ela não vai para o SPED. Então, via de regra, são essas situações que ocasionam esse tipo de erro de recuperação na ECD, né, que causa esse erro no registro C155. De antemão, eu já te adianto que existem diversas formas de você conseguir localizar qual é o erro que está dando na sua ECD. Mas aqui eu vou te mostrar como você vai localizar esse erro utilizando os TXTs. Então, eu vou te ensinar a localizar o erro e eu também vou te ensinar a você efetuar a leitura do seu TXT. Então, vai ser dois aprendizados em um só. Então, aqui a gente abriu o TXT referente a ECD de 2023, ou seja, o arquivo que a gente entregou em 2023 para a Receita Federal, certo? Então, aquele registro C155 que a ECD traz em 2024, nada mais é do que a recuperação dos dados da ECD entregue no ano calendário anterior, ou seja, o registro C155 da minha ECD atual de 2024, ele traz os mesmos dados que tem no registro I155 da minha ECD de 2023. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou localizar o registro I155 na minha ECD de 2023. Então, a gente vai descendo aqui até encontrar o registro I155. Na verdade, acho que eu vou fazer de maneira mais fácil. Eu vou dar um Ctrl F aqui e já vou puxar o registro I155. Perfeito. E aqui um detalhe, gente. Quando a gente fala de registro I155, a gente tem que pensar que o nosso TXT ele traz como se fosse você tirando o seu balancete mensal. Então, quando você tira o seu balancete mensal, o que ele traz? Ele traz, por exemplo, tira o balancete de janeiro, né? Ele traz o saldo anterior
ele traz todos os valores a débitos, todos os valores a créditos e o saldo final. Então, o nosso TXT aqui, ele traz da mesma forma. Então, aqui, ó, registro I-150, ele traz aqui, ó, que as informações que vão estar aqui embaixo, ele se refere a 1/1 de 23 a 31/1 de 23. Então, aqui ele traz, ó, saldo anterior, total a débito, total a crédito e saldo final. Então, beleza, o que a gente tem que colocar na cabeça agora? A gente precisa encontrar o saldo das nossas contas que fecharam o ano de 2023. Ou seja, a gente precisa do saldo no dia 31/12 de 2023. Então, aqui a gente achou sim o registro I-155. Aqui a gente está correto. Só que esse registro aqui, ele se refere ao que finalizou no dia 31/1 de 2023. A gente precisa do que terminou em 31/12 de 2023. Então, a gente vai continuar pesquisando aqui. Então, a gente já viu que a gente pode puxar pelo registro I-150. Então, aqui, ó, I-150 referente a fevereiro, I-150 referente a março, a abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aqui a gente chegou. Perfeito. Então, a gente chegou aqui, ó, no dia 31/12 de 2023. Então, é aqui. Esses são os saldos que estão puxando no nosso registro C155. Vamos voltar lá para a ECD para dar uma validada? E a gente tem, ó, que a conta / centro de custo 10101010001 foi recuperada da escrituração anterior. Então aqui ele traz o registro certinho, registro C155, e aqui a movimentação dela, ó. Qual que é o saldo final? 21,87. Então a gente vai voltar para o nosso TXT aqui, conta 10101010001. Beleza, qual que é o saldo? 21,87. Então, a gente achou exatamente o registro que está dando problema. Então, esse é o primeiro passo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o nosso TXT de 2024, beleza? A gente vai encontrar esse registro aqui que se refere a essa conta em específico e ver o que não está casando, qual que é o erro que eu estou cometendo aqui na minha ECD, o que está diferente do arquivo que eu entreguei em 2023 do arquivo que começou o ano de 2024. Então aqui eu já estou com o meu TXT de 2024 aberto aqui, certo? O que a gente vai pesquisar? Novamente, a gente já pode dar um Ctrl F aqui e pesquisar o registro I-150, correto? E qual que é a diferença aqui? Aqui, primeiro, a gente encontrou o valor, né, no dia 31/12 de 2023. Aqui em 2024, a gente precisa do saldo inicial. Então, a gente vai pegar o dia 1/1 de 2024. Qual que é a primeira conta aqui? O mesmo código analítico, ó, 10101010001. Beleza, qual que é o saldo inicial? 21,87. Ou seja, o meu código analítico ele está idêntico, 10101010001. O meu saldo ele está idêntico, ou seja, o saldo final aqui ele é igual ao saldo inicial aqui. Então, o meu problema não é questão de lançamento que fez alteração de saldo, o meu problema não é reclassificação de contas. E qual que é o BO? O meu sistema antigo, ele puxava os dados para ECD utilizando a pontuação na conta analítica. E o meu sistema atual, ele utiliza pontuação, né? O meu sistema anterior, ele não utilizava pontuação e o meu sistema atual, ele utiliza a pontuação. Então, pelo simples fato de aqui estar 101.01 e aqui não ter, a ECD não conseguiu ler que essa conta analítica recuperada é a mesma da conta analítica atual. Então, Léo, meu problema foi o seguinte, cara, eu precisei fazer uma reclassificação de saldo a curto e longo prazo, certo? E esse lançamento, não necessariamente ele precisa ser feito em 2023. O que você recomenda que eu faça? Cara, você pode ir lá, você pode alterar a data desse lançamento. Ao invés de você efetuar esse lançamento em 2023, você faz esse lançamento em 2024. Dessa forma, o seu erro ele vai ser sanado. Você pode colocar como database dia 1/1 de 2024. Eu já fiz isso, né? Eu encontrei a necessidade de fazer um lançamento de reclassificação de saldo. Eu já tinha fechado a minha ECD. Ao invés de eu lançar ano calendário 2023, eu lancei ano calendário 2024. É uma forma de você corrigir esse problema. Léo, depois que eu fechei a minha contabilidade, depois que eu entreguei a ECD, chegou o meu departamento de compras e me mostrou uma nota fiscal aqui
que a data de emissão dela é 2023. O que eu vou fazer? Cara, você pode utilizar da mesma linha de raciocínio. Você pode, ao invés de lançar essa provisão em 2023, você efetuar essa provisão em 2024. Mas você tem que tomar muito cuidado com a questão da relevância dessa informação para os seus demonstrativos. É uma informação que, sendo alterada, né, sendo corrigida para 2024, não vai causar uma alteração na leitura das informações, ou seja, não vai ocasionar um impacto muito positivo ou negativo nos seus demonstrativos contábeis. Se o impacto não for de muita relevância, você pode optar por essa opção, de simplesmente, ao invés de você lançar no calendário 2023, lançar no calendário 2024. Essa é uma forma de você corrigir o seu problema. Uma outra forma, você pode efetuar a retificação da sua ECD, né? Então, assim, é uma informação de extrema relevância, ela precisa ser lançada mesmo em 2023, isso impacta a questão dos meus relatórios contábeis. Então, aí você pode efetuar o estudo de você efetuar a retificação da sua ECD. Lembrando que, quando você faz a retificação da ECD, você não pode entregar com o mesmo certificado, né? Não pode ser com o mesmo CRC do contador que entregou a declaração original. Então, a declaração da ECD retificadora precisa ser um CRC diferente do que entregou a declaração original. E tem uma terceira forma de você efetuar essa correção, que é através do registro I-157. Esse registro ele normalmente é utilizado em casos de reclassificação de saldo de contas, né? Então, você em 2023 entregou a sua ECD tendo saldo em uma conta contábil em específico, depois você fez uma reclassificação, né, e o seu saldo inicial de 2024 começa em uma outra conta contábil. Então, esse registro I-157 ele trabalha como se fosse o intermediador. Então, dentro dele você coloca que essa conta contábil que está presente no registro C-155, que está na conta contábil, por exemplo, o código reduzido 55, em 2024, essa mesma conta contábil ela está em outro código reduzido, está no código reduzido 70. Então, dessa forma, você vai sanar esse erro de leitura da ECD. Então, através do registro I-157, você consegue casar essa alteração de conta contábil. Então, foi exatamente essa correção que eu fiz na minha ECD, levando em consideração que, voltando para o nosso TXT aqui, que no nosso caso foi simplesmente um erro de sistema, não foi um erro humano. Foi essa questão de pontuação, né? Porque o nosso código analítico ele é exatamente o mesmo. Então agora a gente vai voltar para a nossa ECD novamente, certo? E para efetuar o cadastro do nosso registro I-157, a gente tem que fazer dois trabalhos. O primeiro é bem tranquilo, a gente vai entrar aqui em dados da escrituração, certo? A gente vai entrar aqui ó, no registro 000, certo? Entrar nele aqui dentro. E a primeira informação que a gente vai corrigir está aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Mudança no plano de contas, então não houve alteração no plano de contas. A gente tem que mudar para que existe alteração no plano de contas. Por quê? Eu vou estar dizendo que o meu plano de contas da ECD anterior teve alteração quando se compara a ECD atual, certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é efetuar o registro do cadastro I-157, que ele vai estar lá dentro de escrituração contábil, saldos periódicos. Então, bem importante aqui, para você cadastrar o I-157, você tem que entrar aqui, ó. Primeiro, nessa linha aqui de 1 de 1 de 2024 a 31 de 1 de 2024, certo? Você tem que achar a conta contábil que você precisa efetuar a correção. Então, vamos voltar lá para o nosso TXT. Qual que é a conta que a gente precisa corrigir? A gente precisa corrigir a conta 1010101000001. Beleza, a gente encontra a conta 10101000001, clica nela, automaticamente vai aparecer aqui o cadastro para vocês do I-157. No nosso caso, esse cadastro ele já está feito, mas se não tivesse, o que você ia fazer? Ia clicar no mais aqui, certo? O que é a informação que ele coloca? Ó, código da conta analítica do plano de contas anterior, ou seja, você vai pegar o código analítico da sua conta anterior e colocar aqui. Vamos abrir o nosso TXT lá de 2023, certo? Qual que é a nossa conta anterior? Exatamente essa aqui. Perfeito, a gente volta para o nosso SPED. Ctrl V. Beleza. Código de centro de custos plano de contas anterior. No meu caso, eu não uso questão de centro de custos, certo? Valor do saldo inicial do período. Então, ou seja, qual que é o valor que iniciou 2024? A gente pega aqui, o saldo 2024 iniciou com 21,87. Então, 21,87. E aqui a natureza, certo? Se é credor ou devedor. No nosso caso, é conta caixa, natureza devedora. E aqui a gente dá um salvar, certo? Eu vou excluir esse outro que já estava aqui para não dar problema.
E aí a gente fazendo o cadastro do registro I-157, quando a gente validar a escrituração contábil novamente, a gente vai ter sanado aquele erro. Então vamos fazer o teste aqui na prática, vamos voltar para o passo a passo, dar uma validação novamente, certo? Vamos ver qual que são os erros que vão aparecer. Beleza. Perfeito. A nossa ECD, a partir do cadastro do registro I-157, foi validada sem erro nenhum. Então, novamente, se o problema seu é questão de reclassificação de saldo, você pode sim se utilizar do cadastro desse registro I-157, que ele vai resolver o seu problema tranquilo. E era exatamente isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a, primeiro, você compreender o erro que você está cometendo na sua ECD, e segundo, que você tenha conseguido corrigir esse erro. E se de fato eu conseguir suprir essa sua necessidade, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal também e fé!